Olá pessoal, aqui Vinícius Serafim, consultor da Brown Pipe, mais uma vez para conversar com você sobre alguns dos serviços que a Brown Pipe oferece, mas de uma forma em que a gente compartilha um pouco mais de informação do que apenas fazer propaganda do nosso serviço. Nós já temos no nosso canal da Brown Pipe vídeos gravados sobre pentest e vídeos sobre o pentest é bem interessante, a gente tem vários detalhes que envolvem a realização de um pentest, não do ponto de vista da execução, ou seja, para alguém que está tentando aprender como fazer pentest, mas sim do ponto de vista de quem está procurando um pentest, ou quer entender para que fazer um pentest, ou como funciona, e quais são os detalhezinhos que você tem que cuidar ao procurar um serviço de pentest para suas aplicações. Então esse vídeo, o link vai estar aqui embaixo deste aqui para você poder assistir depois. E nós temos um outro vídeo também específico sobre LGPD. Então, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a lei brasileira, né, que versa sobre o tratamento de dados pessoais. Então, sendo que tratamento é qualquer operação que você faça envolvendo dados relacionados a pessoas identificadas ou pessoas identificáveis. Bom, eu não vou entrar muito no detalhe da LGPD porque a gente tem um vídeo sobre isso, que o link também vai estar na descrição. A ideia aqui é explicar um pouco um serviço que a gente passou a oferecer há alguns meses atrás, que é o Pentest com LGPD. O Pentest ele é um trabalho focado normalmente em uma aplicação ou em um conjunto de aplicações bastante integradas. E a LGPD, normalmente o que tem acontecido nesses últimos meses é um trabalho mais longo que normalmente ele acaba abrangendo a organização inteira. Nesse serviço Pentest com LGPD, o que a gente faz é olhar de uma maneira bastante concentrada uma aplicação, um conjunto de aplicações bastante integradas entre elas, para se fazer um teste de invasão nelas e, ao mesmo tempo, ser feita uma avaliação do tratamento de dados pessoais sendo feito por meio daquelas aplicações. É claro que se você já tem um serviço, você já tem um trabalho de adequação LGPD já em andamento ou que já foi realizado na sua empresa, a gente pode utilizar justamente esse trabalho como referência para fazer a avaliação da aplicação. Será que a aplicação está fazendo o tratamento que se espera? Será que todos os tratamentos que aquela aplicação faz das informações pessoais estão previstos, né, no seu inventário de dados pessoais, na documentação que você gerou como evidência, né, para uma eventual demonstração para NPD ou num eventual processo de que você está fazendo tratamento de forma adequada? Então, o Pentest com LGPD, ele permite que você tenha uma visão focada em uma aplicação sobre as questões de segurança da informação, não digo principalmente, mas né, com um viés bastante grande na parte de vazamento de dados, potenciais vazamentos de dados, e com uma verificação do tratamento de dados sendo feito nessa aplicação, com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então é uma forma de você conseguir olhar um pedacinho da sua estrutura e dizer se esse pedaço está ok ou não. Poxa, Vinícius, mas eu já fiz todo um trabalho de adequação LGPD, passei meses realizando esse trabalho com uma equipe de consultores e tudo mais, e a gente não viu necessidade nenhuma de olhar as aplicações uma por uma ou algo assim. A gente fez um inventário mais geral dos dados. Bom, a questão é a seguinte, você pode até fazer essa visão mais geral, e se faz, a própria Brown Pipe oferece serviço na questão da LGPD, mas se você não olhar os sistemas depois que você faz esse serviço, se você não fizer uma análise de segurança dos sistemas que você utiliza, sejam eles desenvolvidos por você ou por terceiros, e se você não tiver uma visão bem detalhada de que tratamento de dados as aplicações estão fazendo, você pode
ter uma visão do tratamento de dados como processo dentro da sua empresa que não corresponde ao que está de fato implementado no sistema. Então, por mais que você defina algumas regras do ponto de vista documental, né, de políticas e tudo mais, se o software não está adequado a essas políticas, você, na verdade, não está executando essas políticas de forma adequada. E se você tem uma preocupação, ou seja, além dessas questões relacionadas ao software, corresponder às políticas que foram determinadas pela organização no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, além disso, você tem que garantir que o software está seguro, porque uma das piores coisas que pode acontecer com relação ao LGPD é, por exemplo, vazamento de dados em massa. Né? E ainda mais se, de repente, a sua operação lida com dados pessoais sensíveis, por exemplo, dados de saúde relacionados às pessoas que estão envolvidas com você. Então a coisa pode ficar um pouco pior se envolve dados sensíveis dos seus clientes ou de clientes dos seus clientes. Então é necessário que você tenha o software, as operações de tratamento de dados que o software faz adequadas à documentação, às políticas, né, que foram geradas no processo de adequação à LGPD, mas ao mesmo tempo é interessante garantir que o software tem um mínimo de segurança para que ele simplesmente não vaze esses dados na internet. Se você não fez ainda um processo de adequação à LGPD, ou seja, nem iniciou essas etapas ainda, você poderia iniciar por esse serviço da LGPD, né, fazer todo um trabalho de inventário dos ativos de informação que você tem, dos dados relacionados a dados pessoais, obviamente, né, e de fazer um inventário das operações que você tem, dos tratamentos que são feitos, e fazer toda a avaliação com relação à necessidade desses dados, proporcionalidade, etc. E poderia iniciar por aí. Mas, algumas vezes, esse serviço, como ele dura bastante tempo, ele não é feito dentro de 15 dias, porque não é viável, ele costuma durar mais de um mês, 2, 3, 4, 5 meses, dependendo do tamanho da estrutura e do volume, do número de tratamentos de dados sendo feitos dentro da instituição, dentro nas suas operações regulares, ainda mais se envolve terceiros, etc., que podem estar envolvidos nesse processo. Então pode haver um nível de complexidade bastante grande e isso pode eventualmente levar bem mais do que 6 meses, por exemplo. Então, se você de repente não está pronto para entrar numa jornada desse tamanho porque está inseguro, não sabe direito o que vai acontecer, não sabe direito se o que você está contratando ou se as propostas que você está levantando estão dizendo a mesma coisa, estão oferecendo o mesmo serviço, ou se a equipe que você está contratando tem uma visão mais completa dos processos envolvendo as questões de TI e segurança da informação. Então, se você tem dúvidas e quer fazer algo mais rápido, o pentest com o LGPD da Brown Pipe pode ser uma boa solução. Porque você vai estar verificando a segurança de uma aplicação específica sua ou de um conjunto de aplicações e, ao mesmo tempo, já vai ter, claro, com um escopo bastante limitado, né, porque se limita àquela aplicação, você vai ter uma visão de como aquela aplicação está lidando com os dados e relativamente ao que demanda a LGPD. Se você tiver dúvidas, né, mais dúvidas que eu imagino que devam aparecer com certeza sobre esse serviço, não hesite em entrar em contato conosco. Né, os dados para contato estão aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente vai estar aguardando você para uma conversa sem compromisso para que a gente possa, né, esclarecer as dúvidas que existem e encontrar a melhor maneira de atender suas necessidades. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.